Olá, meu nome é Celine e agora eu vou apresentar o passo a passo do nosso projeto sustentável. Minha equipe ela é composta por Eric, mas inicialmente também contava com a participação de Kellyanne, que acabou precisando se afastar da disciplina. Bom, durante a primeira semana a gente teve um primeiro contato com o trabalho. A gente foi apresentado à equipe e ao tema. Nosso tema ele é baseado nas ODS 6 e 9 e baseado também num personagem criado pelo professor, que seria Rafael, o empreendedor da água limpa. A partir dessas primeiras informações, a gente realizou um desk research, que nos orientou a entender melhor o problema, as ODS principalmente, e a partir disso, a gente realizou uma análise de competidores entre dois aplicativos que já existiam no mercado e que poderiam ser úteis para esse contexto. Depois disso, a gente gerou algumas ideias que acabaram se tornando inviáveis, já que todas elas necessitavam de um apoio do poder político e, devido ao tempo e ao contexto, isso dificilmente aconteceria. Durante a semana 2, a gente fez uma nova tentativa de exploração do problema. Dessa vez foi através de entrevistas tradicionais. A gente decidiu entrevistar pessoas e instituições que já trabalhassem alinhados às ODS e que já lidassem com o público e as suas necessidades. O primeiro entrevistado seria o Transforma Caruaru, que é uma plataforma de engajamento cívico, e a segunda entrevistada seria uma engenheira ambiental e sanitarista, que acabou não nos dando retorno. A entrevista com o Transforma Caruaru ela aconteceu de forma remota e foi uma ótima oportunidade para a gente entender a complexidade do tema e principalmente em um contexto real. A partir das informações que a gente coletou dessa entrevista, a gente realizou um brainstorming para gerar algumas ideias de proposta. E aí a gente gerou mais uma leva de propostas que, infelizmente, ainda não se alinhavam completamente ao tema. Na semana 3, visto que a gente estava num ciclo assim de erros, a gente resolveu mudar a nossa linha de pesquisa. Aí dessa forma, a gente realizou um desk research, dessa vez focado em entender os mais abrangentes usos da água e as principais formas de economia. E aí foi que surgiu a nova proposta, que seria uma proposta mais promissora, que seria a ideia de um aplicativo que auxilia empresas a reduzir os gastos de água e também como forma de registro para mapear esses gastos. Durante a quarta semana, a gente deu continuação a esse desk research e a gente prosseguiu com ele porque, devido ao tempo, não seria possível realizar novas entrevistas. Então, a gente baseou nossas informações em leituras de artigos e publicações científicas. A partir disso, a gente fez uma especificação de requisitos que explora um pouco das funções do aplicativo, também delimitou qual seria o nosso usuário e quem seriam os desenvolvedores. Além disso, a gente também criou personas como forma de delimitar melhor quem seriam esses nossos possíveis usuários. Essa criação de personas ela foi com base em observações e dados demográficos. Além disso, ainda na quarta semana, a gente realizou um diagrama de fluxo de trabalho que mostra de forma linear quais seriam as etapas de funcionamento do aplicativo.
desde os primeiros contatos do usuário até algumas funções adicionais. A gente também realizou um storyboard, que seria um auxílio visual para esse diagrama. Então, ele mostra qual seria o passo a passo da utilização do aplicativo, principalmente na fase de login e cadastro. Na quinta semana, a gente, ainda nessa fase de teste e refino, a gente realizou um paper prototype e um teste de usabilidade. Esses protótipos, eles foram feitos em papel e simulam telas do funcionamento do aplicativo. Já o teste de usabilidade, ele aconteceu com um usuário comum, onde ele interagiu com a primeira tela e, a partir dessas interações, novas telas foram sendo apresentadas a ele. Ao final, ele sugeriu algumas modificações, principalmente em alguns botões e funcionalidades que geraram uma certa confusão. E, principalmente, ele pediu para novas informações sobre o gráfico de gastos da empresa. Bom, depois disso, a gente, com base em todas as informações, todas as pesquisas e todos os testes, a gente aplicou a nossa solução em um protótipo de alta fidelidade. A gente fez o nosso protótipo a partir do Figma e ele serve de uma visualização sobre o que seria o nosso aplicativo, tanto a parte visual quanto a parte de interação e usabilidade. Bom, esse foi o nosso trabalho. Obrigada pela atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric, eu faço parte do terceiro grupo, o grupo que está realizando o protótipo para as ODS 6, que é de água e saneamento, e a ODS 9, que é de infraestrutura, indústria e desenvolvimento. Agora eu vou mostrar um pouco do protótipo que a gente criou e explicar um pouco como ele está funcionando e navegar um pouco sobre ele. Aqui temos a primeira parte, que é a parte de login. Então, aqui você coloca seu e-mail, sua senha. Caso não tenha uma conta, clica aqui embaixo, vai para a parte de registro. Então, nome da empresa, e-mail, senha, confirmar. Mas caso já tenha uma conta, você volta para cá e acessa por aqui mesmo. Depois disso, você vai ser levado para a primeira página, em que teremos algumas informações sobre esse consumo da sua empresa, como a sua empresa está consumindo água. Aqui mostra o último mês, quanto você consumiu, e um gráfico comparando os meses, para você ter essa ideia de se está economizando, se está gastando mais. E nesse gráfico, você clica nele, você consegue ter mais informações ainda, mais específica. Então você tem os números de como está de cada mês e consegue navegar aqui sobre esse gráfico aqui para ter uma coisa mais específica. Depois disso tem a parte de gastos. Aqui aqui é onde você vai colocar qual é o consumo de sua empresa, como ela gasta essa água. Então aqui temos algumas categorias. A ideia é que tenha mais categorias e mais opções, mas por enquanto é essas que estão. Então, limpeza, vamos dizer que não lava a louça, mas lava o banheiro. E aqui você vai marcando quais são as formas que você gasta água na sua empresa. E depois que marcar isso, você pode voltar. Aquela parte é importante porque é com base nessas marcações aqui que
o aplicativo vai dizer quais são as formas de economizar, que é nessa parte aqui de economize. Você entra aqui, vai ter sugestões que estão de acordo com o que você marcou naquela primeira parte, dando sugestões de como diminuir o consumo de água ou como reutilizar a água de alguma forma. E aqui temos a parte de sugestões e quais são as medidas que já foram aplicadas pela sua empresa. Então, vamos dizer que torneira com arejadores, eu não faço ideia o que seja. Eu clico aqui, vai ter uma informaçãozinha, uma imagem, uma pequena descrição do que é e o potencial de economia que ela terá na sua empresa. Então, eu consigo entender melhor sobre esse método e decido se vou aplicar na empresa ou não. Voltando para cá, não tem muitas mais coisas. Temos o menu aqui, que aqui seria configuração de perfil, notificações e sair para voltar para o início da parte de login, criar senha e tudo mais. Então é isso. Esse foi o nosso protótipo e é isso.